para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. BMC News, informação que gera valor. Olá, uma ótima tarde para você que assiste a programação da BMC News nesta terça-feira, dia 8 de agosto. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de atualização em tempo real de tudo que acontece no mercado financeiro brasileiro. Você que estava assistindo nossas atualizações, o BMC News, antes, claro, deste incrível programa, deste incrível Você com Dinheiro, viu que o mercado estava começando a desenhar ali alguns movimentos que não eram esperados ao começo das negociações. Inclusive, a redução das perdas que eram bastante elevadas no início das negociações. O Ibovespa agora continua este movimento de redução de perda, de contingenciamento de riscos, 0,27% de queda, 119.057 pontos. Nós temos 6 pregões consecutivos de queda, se claro, esse resultado se consolidar e for o resultado final das negociações desta terça-feira. Então, são 6 dias consecutivos de queda para o Ibovespa. Nós estamos comemorando. Por que o mercado comemora essa redução nas perdas? Justamente porque durante a manhã nós já atingimos aí negociações de 1,37%, 1,40% de queda. Então, para quem estava caindo 1,40%, cair 0,2%, tá de bom tamanho, pelo menos agrega o investidor que estava perdidinho, que estava preocupado, claro, com o índice nesta manhã. 0,27% de queda, como mencionava, são 3 pregões consecutivos que somados dão mais de 2%, quase 2,5% de queda nestes últimos 6 dias. E afinal, claro, desde o começo de agosto, é um mês majoritariamente negativo para o Ibov. Se nós esticarmos essa cotação do índice para o restante do mês, nós podemos ver que no mês nós temos um agregado de 2,34% de queda. No ano a gente ainda está no positivo. Os últimos 2 meses foram bem interessantes, a gente conseguiu se recuperar bastante. Ainda nutrimos aí uma alta de 8,53%. No entanto, nós temos um Ibovespa que vem perdendo alguns patamares importantes. Parece que se estabilizou nesses 119 mil pontos depois de ter encostado aqui nos 117.700 pontos. Preocupou no começo do dia. Por quê? O que aconteceu no início deste dia? Nós tivemos durante a madrugada divulgados os dados da balança comercial da China. Nós tivemos um decréscimo de mais de 14% nas exportações do país. A expectativa era 12%, então nós viemos piores do que a expectativa, pelo menos a economia chinesa exportou menos do que se estimava e já se estimava uma queda nas exportações para o mês de julho. No entanto, o que realmente preocupou o mercado e preocupou principalmente os investidores de setores como siderurgia e mineração, petróleo e agronegócio
foram as importações da China. A China colocou muito menos produtos para dentro do seu mercado do que se esperava. Realmente já estava na conta uma queda nas importações da China de cerca de 5%. No entanto, a queda foi de 12%, bem acima das projeções, o que, claro, dá um ar de será que nós estamos precificando este mercado da forma correta? Será que estamos olhando para a demanda de minério de ferro, que estimávamos uma alta, da forma correta, já que o mercado físico não está acompanhando essa demanda que é apresentada talvez nos contratos? Inclusive, o minério de ferro chegou a cair bastante no dia de ontem, 1,5%. Hoje continuou o movimento de queda em Dalian, 0,2%. Então não foi uma queda muito brusca, mas como já tinha caído bastante no dia anterior, está próximo ali da faixa de $100. É uma região que não anima muito o investidor. Quem que sofre mais? Nos ativos mais negociados do dia, nós temos Vale 3, 1,46% de queda. Já chegou a cair mais de 2%, então Vale se recuperando um pouco, mas ainda com uma queda bem significativa, 1,46%. Eu sempre gosto de lembrar a você que nos assiste que boa parte dos produtos da Vale são exportados para o mercado chinês. A China tem uma participação brutal na composição da receita da companhia. Então sim, o que acontece por lá e toda a demanda que o mercado gera é sentida pela Vale, 1,44%. Isso se replica em parte para a Petrobras. A Petrobras também exporta bastante ao mercado chinês. No entanto, o ativo aqui está bem distante dessa queda de 1,5%. Neste momento, 0,20% de queda. Já chegou a negociar em paridade aqui, pelo menos neste número de oscilação, com a Vale. Já caiu bastante no começo do dia, conforme, claro, os contratos no mercado futuro de petróleo foram demonstrando uma queda consecutiva. Começamos o mercado ali com quedas superiores a 1,5% para os contratos negociados aí de petróleo Brent e petróleo WTI. Agora, durante o dia, o petróleo virou, está no positivo, próximo da estabilidade, mas como eu falei há pouco, para quem estava perdendo 1,5%, estabilidade já é uma baita de uma vitória. Então, petróleo Brent, neste momento, 0,28% de alta e petróleo WTI 0,32% também em patamar positivo. Fliparam, viraram essa expectativa, o que sim tira um bom peso das costas de Petrobras. Não tira todo o peso, porque, claro, as expectativas do mercado chinês ainda são bem negativas depois destes dados de importação, principalmente, mas, claro, o petróleo virando dá um pouco mais de alívio para o mercado e, claro, faz parte dessa recuperação do Ibovespa, que já chegou a cair 1,30%, 1,40% e agora apenas 0,32% aos 118.996 pontos. Eu mencionava o mercado externo, também gerava expectativa negativa aqui para a nossa Bolsa de Valores. No pré-mercado nós já tínhamos Ásia fechando no negativo depois desses dados de importação e exportação. A Europa, tivemos dados de inflação na Alemanha, vieram dentro das estimativas, mas ainda são preocupantes, acima de 6% e longe da meta de 2%. Então, preocupação para a Europa, tem a questão da demanda chinesa, pesou bastante para o mercado. Nós tivemos os quatro principais, vamos colocar CAC 40 nessa jogada. 4 principais mercados europeus fechando no negativo. Então, DAX na Alemanha, 1,1%. CAC 40 na França, 0,69% de queda. Índice Eurostoxx caiu 1,11%, 1,1% também de queda. E FTSE no Reino Unido, 0,36% também em patamar negativo. Para os Estados Unidos, nós temos queda em Dow Jones, 0,88%, queda em S&P 500, 0,90% e Nasdaq sofre muito mais, 1,27%. Inclusive, nós tivemos a Moody's revisando os seus ratings de crédito para 10 instituições financeiras de médio e pequeno porte lá nos Estados Unidos, o que, claro, gera mais dúvidas ainda sobre a saúde do sistema financeiro norte-americano. Essa crise não pegou muito nas instituições financeiras brasileiras, a gente meio que passou ileso dessa quebradeira que começou lá com o Silicon Valley Bank, se espalhou tanto pelos Estados Unidos quanto lá para a Europa. Nós temos aí exemplos claros e grandes instituições financeiras que tiveram problemas operacionais. Aqui no Brasil, a gente não teve esse sentimento, a gente não passou por essa crise de confiabilidade do sistema financeiro. O que aconteceu foi no começo do ano, a crise do crédito privado. Não dá para colocar crise, todo mundo acha que é crise, mas foi um imbróglio com o crédito privado encadeado pelo caso Americanas. Nós tivemos as maiores instituições financeiras aumentando as suas provisões, na verdade,
rentabilidade para devedores duvidosos e, claro, de certa forma impactando o resultado operacional dessas companhias. Mas em questão de saúde do sistema financeiro, a gente não teve questionamentos. Falando sobre o sistema financeiro, nós temos aqui outro ativo que se destaca e se destaca positivamente no campo positivo, é o ativo mais negociado do dia. Itub4. Começou as negociações com queda próxima de 2%, que me surpreendeu depois de um bom resultado no dia anterior. Foi um resultado sólido, um resultado dentro das estimativas e bem disparo em relação a Santander e Bradesco, que reportaram na semana passada. Esses dois tiveram queda média de 40%. Um pouco menos, um pouquinho mais, então coloco essa média de 40% nos lucros gerenciais. Já o Itaú teve um acréscimo de 13% no seu lucro gerencial em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Expansão da sua carteira de crédito em 6%, então foi um resultado sólido, inclusive aí com boas perspectivas para o segundo semestre. Eu esperava que seria um dos únicos destaques positivos na abertura do Ibovespa, mas ele abriu o mercado caindo e caindo forte, inclusive levando alguns outros ativos aqui do setor financeiro, inclusive Bradesco, junto com ele. BBDC também virou o sinal, agora ganhando 1,17% de valor, tentando se recuperar deste mês um pouco mais negativo. No mês, um agregado de 6,75% de queda, no ano, quase 8% de alta para BBDC4. Então, esse é o apanhado geral dos principais ativos negociados. Quando a gente vem para a carteira do Ibovespa e aglutina esses ativos pelo número da variação, pelo volume de variação, nós temos Pets em destaque negativo, 4,94%, Dexco em seguida 4% e Cash 3, 2,83% de queda. São os três ativos com o pior desempenho, claro, em questão de variação no Ibovespa, na carteira do nosso principal índice. Do lado de baixo nós temos Local Web, Bank of America revisando as previsões para o ativo, inclusive indicando compra e revisando seu preço-alvo, indicando aqui, deixa eu só pegar na minha cola, R$10 para o ativo, Local Web agora a R$ 7,34, preço-alvo do BOFA em R$10. Então, esse relatório foi divulgado logo pela manhã e vem impactando o ativo desde então, desde a abertura do mercado. Nós temos aqui outros ativos também como o Elet3, que será tema da nossa discussão com o segundo convidado do dia, no segundo bloco desse BMC Stock. A gente vai falar sobre a operação da Eletrobras, o que mudou fundamentalmente desde a sua privatização e se a companhia está, claro, preparada para competir com outras empresas aqui no mercado brasileiro, se tem expertise suficiente em tarefas que foram designadas a ela. Então, Elet3, bom resultado, teve um aumento no seu lucro, teve um aumento ali potencial, claro, nas suas margens, então super interessante aqui, Elet3, entre os destaques positivos, foi um dos únicos ativos, incluso, claro, Local Web e Vivo, que abriram o pregão no positivo. Tinham 3 ou 4 ativos ali no positivo, enquanto o restante do Ibovespa estava caindo. Então, Local Web e Elet3 são destaques positivos do dia. Elet3 agora subindo 1,90%. Eu mencionava essa queda generalizada no setor de siderurgia e mineração. Nós temos os ativos que eu não consigo enxergar aqui um ativo que não está caindo, apenas aqui embaixo com Tupi, que a gente tira um pouco da conversa. Mas CBA apresentou seus resultados, caía mais de 7% no começo do dia e agora reduz bastante essa queda, 3,73%. Gerdau, 2,66% e Gerdau Metalúrgica em seguida com 2,57% de queda. Nós teremos resultado trimestral apresentado depois do fechamento do mercado de hoje. Então, atenção para Gerdau. Do outro lado, nós temos CSN Mineração, 2,11% e, claro, Vale 3, 1,37% de queda. Este é um apanhado do nosso Ibovespa, mas claro, para a gente ter alguma ideia um pouco mais apurada, já que jornalista não tem muito o que dar de opinião, eu gostaria de chamar uma especialista aqui à nossa programação, Pan Semenzato, analista da Clear Corretora. Pan, sempre um prazer lhe receber por aqui, muito obrigado mesmo pela participação. Muito boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Maravilha. Pan, o Ibov foi para cima, foi para baixo, hoje acordou, nossa, foi um terror. Foi um banho de sangue danado, eu estava até triste aqui fazendo pré-mercado da BMC, quando abriu o índice futuro a gente viu ali caindo 1,30 logo de cara. Mas parece que a gente deu uma estabilizada nesse movimento, mas ainda são 6 pregões consecutivos de queda e o Ibovespa encostando ao longo do dia ali nos 117 mil pontos. E que a gente consegue tirar de informações de todos esses movimentos do Ibov?
Lembro que são movimentos bem amplos. A gente teve aí no histórico recente, desde o começo do mês, alguns dias, por exemplo, aqui o dia 3, que tivemos uma boa negociação para o Ibovespa, ele que subiu bastante, devolveu e fechou no negativo. Isso se repetiu em alguns dias. Hoje, no caso, a gente teve uma queda significativa para o índice e agora nos aproximamos da estabilidade. Como que a senhora está enxergando aí todo esse patamar do índice e esses movimentos recentes? E desculpa por ter chamado de senhora, é um vício, eu acabei de me tocar aqui, perdão. Eu ia comentar isso, eu ia falar, olha, primeira vez que me chamam de senhora, mas ok. É Posso vício de compartilhar linguagem, a não tem tela? jeito, pode, fique à vontade. É muita educação, por né? Tá favor. certinho. Então, ó, eu acho que para a gente entender um pouco melhor do que o Ibov está fazendo nesses últimos dias, né, seria legal se a gente conseguisse tirar um pouco o zoom e olhar para o cenário como um todo, né? Então, eu vejo o Ibov ainda em tendência de alta, vou até excluir os estudos para ficar um pouco mais limpo. Então, ao longo do tempo, o Ibov mais sobe do que cai. Só que de 2021 para cá, ele não faz nada, né? Ele sobe e ele cai na mesma proporção, ou seja, lateral. E a região em que chegou é região de briga forte. É região que já foi topo do ano passado, março de 22, setembro. Se a gente puxa um pouquinho mais atrás, também foi a região de briga aqui de 2020, antes de tudo começar da pandemia. Então, começa a entender um pouco melhor do porquê que está essa indecisão no ponto que está. Briga, ponto fortíssimo, dificuldade dos compradores conseguirem mover o preço. Isso sem considerar que a perna que o Ibov fez nesses últimos dias, né, nesses últimos pregões de alta, foi característica ainda de correção, de lateralização, eu quero dizer, que geralmente são em duas pernas. Então, você pode ver que na grande maioria das vezes desses movimentos laterais, eles se movimentam em duas pernas. E aqui também foi em duas pernas. Está um pouco esticado para isso aqui ser um rompimento, para ganhar força na tendência novamente. Então, para mim, né, na minha visão, que seria ideal, deixa ele descansar, deixa ele ficar nessa chatice aqui por mais um tempinho, o preço se acalma e depois, quem sabe, vem o rompimento dessa lateralização maior. E quando a gente olha para gráfico diário, ele deu a esperança, né, do rompimento, bonito movimento, e já devolveu praticamente toda a última perna de alta, indicando mais uma vez uma lateralização. Pouquinho difícil para quem opera no intraday, que tem características de alargamento, ou seja, viola fundinhos anteriores e não consegue se manter abaixo, e viola máximas anteriores também não conseguindo se manter acima. Então, eu acho que essa é a explicação mais razoável que eu tenho do porquê essa enrolação toda, essa volatilidade toda nessa região de topo. Adora constranger o jornalista que a gente entra aqui, dá uma batida de olho no Ibovespa e fala, ó, acho que eu já tenho uma noção do que está acontecendo. Dá 5, 10 minutos, tudo muda e a gente tem que mudar o discurso aqui no ar. Então, é o Ibov pregando uma pegadinha nos jornalistas, em especial o BMC Stock por aqui. Mas aí a dúvida que eu fico também, outro gráfico aqui que está realmente se movimentando bastante, que é o dólar. O dólar abriu com alta de 0,6, agora praticamente em estabilidade. Naquela região dos 4,92, está até um pouco alto em relação ao fechamento de ontem. Mas aí fica a minha dúvida. A gente se acomodou nesses 4,90, porque tem muita gente falando, ó, tá mais próximo de R$5, pode atingir os R$5, mas você vê o dólar negociando por um longo período de tempo acima de R$5, porque parece que todos os... Quando a gente olha ali para indicadores econômicos, eles reforçam talvez um dólar um pouco mais baixo daqui para frente. Mas o que o gráfico pode nos indicar? O que esse movimento do dólar de apreciação desde o começo do mês, parece que virou a chave aqui no mês de agosto, falou, ó, acabou julho, esquece o bom desempenho, vamos para agosto e começou a subir desde então. Como que você enxergou esse movimento e essa região em que atua o dólar no momento? Eu estou com o dólar futuro agora aberto, 4,92, mas pode, claro, utilizar o gráfico que preferir. Pam. Tá, eu coloquei o mesmo que você. Eu costumo fazer as análises direto pelo mini, mas sem problemas fazer pelo cheio também, continua a mesma análise, Perfeito. Né? Cara, o dólar, ele é
ele é bom, ele é técnico, mas ele é safado, né? Então ele faz que vai para um lado e vai para o outro, e ele faz que vai reverter, e quando você vê, ele pesou mais e ele voltou. Ou seja, ele cai subindo, né? Eu costumo brincar que quando a gente tem um canal que deixa a gente na dúvida de qual é a tendência, é porque o ativo está caindo subindo. E é bem o que eu vejo para o dólar. Então, quando você olha para talvez um gráfico semanal desses últimos movimentos, né, ainda é uma lateralização zona, mas nesses últimos movimentos ele tem tendência de baixa, ou seja, os topos e fundos estão descendentes. Essa última volta, ela chamou um pouco de atenção, né? Se a gente olha para o movimento como um todo dessa última queda que começou em janeiro para cá, essa aqui foi uma barra que tem bom deslocamento, né? Tem bastante corpo comprador. E devolveu praticamente o último movimento e chegou a testar o topinho anterior, mas ainda não significa muita coisa essa alta, a não ser que dê continuidade agora, porque é difícil até de ver por conta dessa formação de vai, não vai, mas as barras compradoras, a não ser essa que teve mais pavio superior, foi sozinha, né? Então você tinha uma barra que indicava a compra, depois falhava, deixava pavio. E a semana passada a gente fechou com essa barra boa. Então essa semana aqui eu acho que a gente pode ter uma definição um pouco melhor. Se muda o comportamento e temos mais uma semana altista, e aí sim a gente pode esperar talvez por um teste nessas máximas de lateralização novamente, ou se ele vai seguir o mesmo padrão, deixar pavio e voltar para sua tendência de baixa. A barra de hoje sugere um pouquinho mais de quedas do que de altas, né? Então, por estar na resistência desse topinho anterior, podemos esperar fechar, obviamente, o pregão de hoje. Se perder a mínima de amanhã, segue vendedor, na minha visão. Maravilha, então aguardemos aquele tipo de análise que a gente vai ter que esperar para os movimentos se concluírem, para a gente ter algum pouco mais de clareza, principalmente para dólar, que é um ativo que cai subindo, sobe caindo, é uma maluquice, né? É difícil, né? Então a gente está aqui. Eu gostaria de falar de um outro ativo que hoje se destaca. Nós tivemos indicação de uma grande casa estrangeira, inclusive olhando para o setor de tecnologia aqui brasileiro, que é Localweb, faz parte da carteira do Ibovespa, principal destaque positivo do dia, 13,24. Ação recente, tem uma história curta na Bolsa de Valores. No entanto, o gráfico que eu estou olhando aqui não me anima, não me deixa muito animado com o Localweb. Parece que tem gente que é contrário a essa postura. O que a gente pode ter de informações de Localweb, já que divulgou seu não divulgou o resultado, teve revisão de BOFA e está aqui ensaiando um movimento um pouco mais positivo, 13,10%. Parece que o gráfico não ajuda, mas eu quero saber, claro, da sua opinião, que é a especialista aqui que está me cedendo a entrevista. Legal. Localweb, o gráfico não está ajudando muito mesmo, né? Eu uso o gráfico ajustado, então quando você tira zoom, tudo que você tem de histórico está na tela nesse momento. E não tem uma tendência muito bem definida, né? Esse último movimento de baixa que aconteceu no final de 2021 para 2022, eu acho que poderia ter sido um pouco melhorzinho, um pouco mais suave para a gente continuar numa tendência de alta no longo prazo. Mas, de qualquer maneira, eu vejo mais como lateralização. E, assim, né, num prazo maior, médio, longo prazo, seria ideal que rompesse o topo dessa movimentação e que, de preferência, continuasse falhando abaixo de fundos, como vem fazendo. Então, que não volte a trabalhar abaixo desse último fundo e que, a partir de agora, isso aqui se transforme num zigue-zague ascendente. Se isso acontecer, aí fico otimista para buscar essa região dos 34, 35 novamente. Maravilha. Gráfico semanal não seria compra, não. Gráfico diário está até interessantinho se romper essa consolidação, né? Então, continuidade acima dos 7,50 poderia indicar uma comprinha de curtíssimo. Perfeito. Interessante aqui o movimento também do ativo até 2021, que foi a festa dos IPOs, né? Lá em 2020. A gente teve um monte de empresa entrando na Bolsa de Valores, todo mundo animado, 131 mil pontos, afinal o Ibovespa era compra. E aí, claro, disparou, foi lá até aos 34,75 e voltou aos R$ 7,34. Até um movimento interessante depois do IPO aqui, uma oscilação muito forte para Localweb, mas...
Claro, é um ativo a ser monitorado. Para você que busca por investimento no setor de tecnologia, está olhando o local web, fique atento a esses pontos que a PAN destacou há pouco, que eu acho que sim, é interessante aí monitorar, mas não está me agradando muito não aí, mas eu sou jornalista, eu não tenho nada a ver com isso, você que toma a decisão de investimentos. PAN, se puder descompartilhar a sua tela, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Muito obrigado mesmo por compartilhar o seu conhecimento comigo e com todo mundo que está nos assistindo. Claro, já deixo as portas abertas para próximas participações. Eu que agradeço, Gabriel. Uma ótima tarde a todos. Contem comigo sempre. Valeu. Maravilha. A gente está quase indo para o intervalo e já deu um spoiler do que vai rolar por aqui, do que vai acontecer no nosso segundo bloco. A gente vai falar um pouco mais sobre Eletrobras. Elet 3 e Elet 6 são dois destaques positivos da carteira do Ibovespa desde a sua abertura. Mesmo com aquela queda de 1,5%, quase 1,4%, 1,3%, nós já tínhamos Local Web e Elet 3 e Elet 6 em patamares positivos. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o resultado, sobre perspectivas para a companhia e se esse movimento, essa melhora operacional que está sendo enxergada pelo mercado, pode se repetir para outras empresas que estão passando pelo mesmo processo. O mesmo molde que foi adotado para a privatização da Eletrobras pode ser indicado tanto para a Sabesp e provavelmente para a Copel. Estamos em via aí de concluir essa nova oferta de ações que vai privatizar, enfim, a companhia. Então a gente vai falar um pouco sobre Copel, vai falar um pouco sobre esse setor de energia e saneamento e, claro, isso tudo no segundo bloco do programa. Não perca, não saia daí. A gente vai daqui a pouco para um rápido intervalo e na volta voltamos com este assunto. Local Web 1339, eu tenho um destaque positivo. Nós tínhamos um ativo que, mesmo com bons resultados, amanheceu de mau humor, que é o caso de Vivara. E agora, Viva 3, Vivara em destaque extremamente positivo, pelo menos olhando aqui para o restante dos ativos. Não faz parte da carteira do Bovespa, claro, mas eu gosto de destacar os papéis que divulgaram seus resultados. CBA diminui, corta um pouquinho esse desempenho negativo, eu falei há pouco, caía mais de 7, agora cai 3, então é bem melhor do que estava. E Vivara agora sobe 4,18, então sim, tivemos um resultado forte, tivemos o acréscimo de diversas novas unidades das linhas que são negociadas pela companhia, inclusive um aumento das vendas nas mesmas lojas, ou seja, mesmo aquelas unidades que já faziam parte do portfólio da Vivara tiveram um acréscimo nas suas vendas. Então, ganhou vendas pelo aumento do número de unidades e ganhou vendas nas mesmas unidades que já detinha no ano passado. Então, notícia super positiva para a Vivara, 4,18%, resultado forte e sim um resultado que não impactou o ativo no começo do pregão, mas agora que os ânimos se acalmaram, agora que o Ibovespa está um pouco mais calmo, mais tranquilo, está fazendo preço aqui para a Vivara, 4,18% de alta. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem uma conversa aqui bem ampla sobre Eletrobras e o resultado apresentado na tarde de ontem. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores.
tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News, informação que gera valor. Atenção, estamos de volta com o BMC Stock, que é informação em tempo real sobre o mercado financeiro. É aqui que você vai encontrar. A gente está falando sobre este mercado que está uma bela de uma loucura, está mercadandeando. Eu vou falar desta forma. O mercado está sendo um mercado muito volátil, bastante negociação. Amanheceu em queda, está agora ainda em patamar negativo, mas bem menos, bem distante daquele quase 1,5% que nós vimos no começo das negociações. O Ibovespa em 0,27% de queda ainda patamar negativo, mas para quem estava caindo 1,3020 é uma ótima notícia. Para o dólar futuro, nós temos uma oscilação de 0,03% de alta, manutenção dos patamares conquistados no dia de ontem. No entanto, eu destaco aqui esse movimento do dólar que abriu em gap. Nós abrimos com 0,6% de alta e agora nós estamos aí com 0,02%. Por isso, inclusive, que o candle aqui no meu gráfico está vermelhinho, está distante, está abaixo do patamar de abertura das negociações lá às 9 horas da manhã. Então abrimos em 0,6 e agora 0,02% de alta, ainda em patamar positivo. No entanto, o candle está negativo aqui na nossa tela, só para não confundir quem está nos assistindo. Você não ficou louco, é isso aí que está acontecendo. Estamos abaixo do patamar de abertura, no entanto, ainda em elevação. São cuidados que a gente deve ter quando olha para o gráfico nessas situações. Aqui nós temos um Ibovespa até separado, distinto, dividido. Localweb, Dux, Apivida, Cogna, todas essas ações ganham bastante valor. 3, até quase 3,5% aqui para a Localweb. Do lado negativo, nós temos destaques para Pets, Dexco, Cielo, inclusive Cielo 2,64%. Nós tivemos o Citi, que rebaixou o preço médio, ainda indica compra para o ativo, mas rebaixou o preço alvo para a companhia de 6,60 para 5,70. Então nós tivemos um rebaixamento aí de Citi para o ativo, ainda indica compra, no entanto cortou o seu preço alvo, que pode também fazer um pouco de peso negativo aqui nas negociações no dia de hoje. Como eu já falei, setor de siderurgia e mineração está totalmente no negativo, as notícias que vieram da China não foram animadoras, o petróleo conseguiu virar. Então, se nós esticarmos aqui o setor de petróleo, nós podemos ver que 3R Petróleo estava no negativo, era um dos principais destaques negativos do dia, virou para o positivo, 1,21% de alta neste momento, o RRP3, no dia da divulgação do seu resultado, negociando em alta. Lembrando, depois do fechamento a gente vai conhecer os balanços operacionais de 3R para o segundo trimestre do ano. Vibra Energia, 1,11%, Ultrapar, 0,57%, Petri 3, nós temos aqui 0,18% e Prio está em negativo, no entanto, aí com um movimento interessante no mês. Nós temos PetroRio, que ainda mantém um movimento positivo depois da sua divulgação de balanços operacionais. Então, 3R está ganhando valor, 1,27%, tirando um pouco do estresse do comecinho do mercado, que estava apresentando uma queda aí para o ativo. Falando sobre os principais destaques do dia, nós temos, eu sempre gosto de destacar aqui, os ativos que fazem bastante parte do nosso cotidiano. E se eu esticar o Ibovespa, claro, se o meu telão me permitir, a gente consegue dar uma olhada no índice. E como eu mencionei há pouco, ELET3 e ELET6 estão entre os ativos com maior oscilação positiva no dia de hoje. E é justamente sobre isso que eu gostaria de convidar aí a nossa tela Arlindo Souza, analista de ações da TC Matrix. Muito obrigado pela participação, um prazer tê-lo por aqui. Olá pessoal, boa tarde, prazer é meu.
Maravilha. Arlindo, como recebeu esses resultados de Eletrobras? Nós já mencionávamos na abertura do mercado, foram resultados sólidos e interessantes. Eu gostaria de saber de ti como recebeu como analista que acompanha o setor como um todo aí de forma bastante intensiva esses resultados de Eletrobras que animaram o mercado desde a abertura com aquele pessimismo generalizado. Boa. Nós gostamos, tá, dos resultados. Tem ali alguns efeitos não recorrentes, né, que acabou por contribuir, especialmente uma reversão ali de provisão com contingência dos empréstimos compulsórios, tem um efeito ali líquido de 1,7 bi positivo, e tem também ali uma despesa com PDV, né, de 500 milhões. Mas mesmo os resultados ali ajustados, né, tirando esses efeitos não recorrentes, eles ficaram acima, tá, das nossas projeções. A gente destaca aí as margens operacionais, a gente esperava ali 42%, veio quase 49%. Na nossa visão, esse balanço da Eletrobras, o primeiro TRI ele já tinha dado algum sinalzinho disso, mas na nossa visão esse balanço do segundo TRI ele é meio que um ponto de inflexão, né? Então a gente já passa a ver ali, já passa a conseguir enxergar melhorias perceptíveis da privatização. Essas margens operacionais acima da nossa projeção, elas foram oriundas ali de menores gastos, que a gente chama pela sigla PMSO, né? Gastos com pessoal, material, serviços de terceiros e outros. Então, nós tivemos ali o PDV no ano passado, teve um outro PDV agora no mês de junho, julho. Então, esse enxugamento ali, a Eletrobras, ela já começa a sinalizar que ela está ficando um pouquinho mais leve. E esse ficar mais leve é resultado operacional na veia. Para você ter ideia, a receita líquida ela praticamente ficou de lado, TRI contra TRI, só que o EBITDA e o EBIT eles tiveram um bom incremento aí, devido a essa melhor estrutura de custos e despesas. Então, em resumo, foi um balanço ali que ficou acima da nossa... Nós gostamos. Maravilha. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Como que vocês analisaram esse processo de desinvestimento do governo na companhia, a privatização da empresa foi colocada sob cheque, sob dúvida durante praticamente todo o primeiro semestre, com o executivo batendo na tecla de que deveria ser revista ou até mesmo anulada essa privatização. A gente tem efeitos positivos já deste processo na companhia ou a gente não espera muitos efeitos positivos, é mais claro o contexto de administração da empresa? Como que vocês avaliaram esse processo que pode ser repetido para outras companhias? E eu já quero entrar depois nessa conversa. A gente tem Sabesp, talvez Copel agora, que já está em vias de ser privatizada com uma nova oferta de ações. Então gostaria de saber um apanhado primeiro para a Eletrobras, para a gente depois entrar nesses ativos mais específicos que também estão sob discussão de privatização. Perfeito. Ali depois da eleição a gente começou a ver muitos ruídos aí em relação a uma possível reestatização. E aí o nosso view que a gente passou aqui para os nossos clientes é que esse é um cenário muito remoto. Algumas casas, algumas pessoas especulam ali, vai ter um acordo ali entre a Eletrobras e União. A gente acha que nem isso, tá? Na nossa visão, a privatização da Eletrobras foi a privatização com maior segurança jurídica já feita aqui no Brasil. Isso porque não foi o Bolsonaro, não foi o Paulo Guedes, não foi esse pessoal que privatizou a Eletrobras. Quem privatizou foi o Estado brasileiro. Então, a União fez o modelo, o BNDES ali cuidou da modelagem da privatização, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado pelo TCU. Então, teve o aval de todo mundo. Então, a margem para se mexer ali nesse modelo, na nossa visão, é muito pequena. E as próprias casas reiteraram que esse retrocesso ele não vai acontecer. Então, assim, a gente acaba achando que esses ruídos eles trazem boas oportunidades de compra, porque, enfim, não tem o que fazer, o papel é machucado, mas na prática a gente não acredita ali em reversão de nenhum ponto da privatização. O principal deles, que é o de reclamação da União, é em relação ali o percentual, né? Mesmo ela tendo ali mais de 40% das ações ordinárias, ela só votar com 10%. De novo, toda essa modelagem foi aprovada por todos esses órgãos que eu falei aqui,
Então, a gente acha que o espaço para mudança, isso traria uma insegurança jurídica muito grande. O Brasil não é nem de longe um exemplo de insegurança jurídica, mas aqui eu acho que seria um novo patamar aqui de insegurança. Então, na nossa visão, é um cenário bem remoto, tá? Esse de uma possível reestatização. E como você falou, até outras empresas, né, podem vir a ser, a Copel já tá nesse processo mais avançado. A gente tem outras empresas na Bolsa que podem vir a ser privatizadas num futuro próximo, e os governadores ali, né, que representam os estados, que têm a participação majoritária nessas empresas, inclusive falam muito do modelo da Eletrobras, né, de usar o modelo da Eletrobras como um benchmark ali, utilizar ele, brincando aqui, um Ctrl-C, Ctrl-V, e fazer as adaptações ali nas suas empresas. Então, na nossa visão, um modelo com segurança jurídica e com pouco espaço para a mudança. Maravilha. E na sua interpretação, um modelo vigoroso, você já mencionou que é um modelo que ele dá segurança jurídica, mas em questão de organização e de gestão da companhia, um modelo vigoroso, na sua opinião, e que pode ser replicado ou fazer um Ctrl-C ou Ctrl-V para outras empresas de forma também positiva? A Sabesp está nessa discussão e a gente tem outras também que podem ser incluídas nesse processo. Então, gostaria de saber exatamente se é um modelo vigoroso em questão de benefícios para as companhias e se copiar este mesmo modelo pode ser um bom negócio para outras empresas que compartilham talvez ali o macro setor, que é esse setor aí de utilities. Perfeito. Com as devidas adaptações, né, sim, a gente acha possível ser feito. Até o Tarcísio aqui em São Paulo fez esse reforço, né, que o modelo ele seria semelhante, obviamente seguindo ali as particularidades de cada setor, né? Na Eletrobras, por exemplo, uma das condições, né, para que essa privatização ela de fato fosse concretizada são os aportes à CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. O que é isso, né? Trocando em miúdos? A Eletrobras ela é obrigada ali a aportar mais de 30 bilhões de reais nas próximas décadas, né? Para o subsídio da conta de energia. Então, a Eletrobras aporta nesse fundo, esse fundo da CDE é utilizado ali para modicidade tarifária. Aqui em São Paulo, por exemplo, na privatização da Sabesp, vou dizer, na provável privatização da Sabesp, a gente acredita em algo parecido, em utilizar alguma ferramenta ali, estilo CDE, feita no setor elétrico, mas alguma ferramenta no intuito de se usar uma parte desse upside da privatização para a modicidade tarifária. A gente lembra que a privatização de uma companhia de utilities, o melhor argumento político para se usar num processo desse calibre é a população perguntar, tá, e a tarifa? Eu pago R$100 de água por mês. Eu vou passar a pagar 90, 80 ou vai aumentar, né? Essa é a principal preocupação da população. Então, a gente acredita que em algum instrumento, algum artifício aí que venha a ser utilizado na modicidade tarifária aqui para o saneamento de São Paulo. E aí isso pode ser replicado ali para uma Copasa, uma Sanepar, outras empresas do setor. Maravilha. Eu vi muito analista enxergando uma possibilidade no futuro próximo, na hora que o ambiente melhorar aqui no Brasil, que a gente tiver um pouco mais de ânimo e menos pessimismo no mercado brasileiro, da maior participação de companhias aqui listadas na Bolsa de Valores, olhando para o setor de saneamento. A gente teve o marco do saneamento que pode, de certa forma, facilitar um pouco mais, aumentar essa competição interna aqui no Brasil. A gente tem prestação de serviços privados às cidades, administração do setor do serviço de saneamento aumentando gradativamente no mercado brasileiro. Eu gostaria de saber se você compartilha dessa visão, se realmente a gente pode ter um ímpeto um pouco maior das empresas de saneamento a buscarem dinheiro no mercado de capitais e abrindo, claro, as suas companhias aqui na Bolsa de Valores. Como que você enxerga essa relação? Há essa margem? Você enxerga esse ímpeto no setor? Legal, a gente brinca que vai ter essas operações quando o pai de todos os mercados permitir, né? Que é a renda fixa. Não existe IPO com Selic ali a mais de 13%. Mas é bem provável, tá, que isso vai acontecer sim.
A gente tem players ali como a Egea, a BRK Ambiental, o Iguá, que, diga-se de passagem, são excelentes players nesse setor. E o Brasil tem uma demanda gigantesca por investimentos em saneamento, e esses players eles virão sim a mercado. A gente acredita que já ano que vem a gente deve ver diversas ofertas, né, da Egea. Ali a própria Itaúsa, ela já sinalizou esse interesse dela em fazer uma oferta desse tipo, mas a gente deve ver, sim, isso se concretizar no ano que vem, essas empresas vindo a mercado com emissão primária de ações para que consigam, né, suportar novos investimentos no setor. A gente acompanha aí a Egea, por exemplo, e ela, meio que quase toda semana, todo mês, você vê ali ela emitindo novas debêntures para financiar seu crescimento. Então, uma hora ela vai precisar, né, de um reforço ali de capital próprio no seu balanço para conseguir suportar esses novos investimentos. Então, é bem provável que a gente veja isso no ano que vem. Maravilha. E aí, trazendo para outra companhia, a gente já citou ela de forma rápida, que é a Copel. Eu fui escrever Copel aqui no meu gráfico, quase que eu escrevo Copom. Cheguei a escrever, mas não apertei o Enter, para você ver como é que está a cabeça do jornalista. Copel virou para o positivo, estava pressionada no início das negociações, como basicamente todos os ativos do Ibovespa. Copel aqui, 8,79% de alta, 8,78 reais, R$ 8,78, 1,74% de alta. Então, é um resultado interessante para o mês. O Ibovespa engata alguns dias consecutivos de queda, enquanto a Copel aqui, ó, nós temos 6 pregões no mês, 5 deles positivos. Esse processo de privatização pode ser um capítulo aí que possa destravar valor para a companhia? Como que você enxerga toda essa discussão? A gente ainda tem algumas dúvidas sobre o TCU, aprovação ou não, mas são quase 5 bilhões de reais que serão envolvidos nessa nova emissão. Como que é recebido pelos analistas essa relação da Copel com o mercado, essa emissão, pelo menos neste momento que estamos vivendo, de novas ações a mercado? A gente tem uma visão positiva, naturalmente, da privatização. Se a gente olha ali os triggers, né, que a empresa pode entregar privatizada, são empresas que negociam com desconto em relação a pares privados, porque você tem uma rentabilidade menor, né? Você tem uma estrutura estatal ali que demanda maiores custos e despesas, e isso vai se traduzir em menores retornos sobre o capital investido e menores múltiplos também. Numa privatização, né, que é o que já está sendo concretizado, a gente deve observar uma expansão nesses múltiplos, mas a gente fala para quem está comprando, né, seguindo esse racional, acho que o melhor atributo é a paciência, né? A Eletrobras foi privatizada há pouco mais de um ano, e agora é que a gente consegue ver, de fato, melhorias ali concretas no seu balanço. Então, com a Copel, obviamente, é um ativo bem menor, mas não tem por que ser diferente, né? Todo esse processo demanda muito tempo, e o mercado só passa a pagar, de fato, um prêmio maior quando ele vir, né, a concretização dessa melhoria operacional. Mas o nosso view é positivo para a Copel também. Sempre existe, né, a gente avalia mais como ruído, né? Sempre sai uma liminar aqui, outra ali, alguém que entra na justiça ali para impedir o processo. Ontem à noite tinha saído acho que foi uma liminar nesse sentido, mas isso já foi derrubado hoje pela manhã. A gente acha que o processo aí já está meio que dado, é só esperar a concretização mesmo. Maravilha. Você acha que uma vez concluído esse processo de privatização, pode esse ímpeto se espalhar para empresas como a CEMIG? Também já foi bem propagandeada, muito discutida, seria privatizada ou não, até inclusive pela reeleição de alguns nomes em Minas Gerais. Gostaria de saber especificamente para a CEMIG. Copel andou, Copel caminhou, estamos em vias da privatização, talvez nos próximos dias. Mas gostaria de saber especificamente sobre a CEMIG. A gente está bem mais distante dessa conclusão com a companhia, né? Olha, a gente, assim, acaba por ser mais uma análise política, né? Quando você ainda não tem ali o processo caminhando. Então, quando a gente olha para a política, ali o Romeu Zema, né, sendo aqui mais claro, assim, as posições políticas deles são pró-privatização.
Só que falar, beleza, isso já meio que é dado desde o primeiro mandato dele, mas concreto nós ainda não temos nada. Já se falou também na possibilidade de se privatizar a Copasa. Pelo que a gente vem acompanhando, é possível a gente ver um modelo aí de privatização dentro dos próximos 6 meses, então talvez seja mais uma prioridade deles primeiro, porque também são ativos gigantescos, né? Você não consegue vender isso tudo de forma muito rápida, né? São ativos ali que demandam muito tempo ali para a modelagem da privatização. Tem vários fatores políticos também. No estado de Minas, para se privatizar, você vai ter que mudar ali pontos da Constituição do estado. Então, a gente acha possível que vai acontecer, mas a gente ainda espera atitudes mais concretas do governo. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por compartilhar este conhecimento comigo e com todo mundo que está nos assistindo. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News e em especial o BMC Stock para a gente falar um pouco mais sobre o setor de saneamento, de energia elétrica. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço, um abraço, boa tarde, até mais. Maravilha, vamos continuar aqui com a atualização em tempo real do mercado brasileiro. Nós temos aqui Copel, como eu mencionava, em patamar positivo, 1,62% de alta. Petrobras que tá, não vai ou não vai aqui, o ativo estava em patamar negativo, bem negativo, diga-se de passagem, durante o início das negociações e agora está próximo da estabilidade. Temos Petri 3 que neste momento aqui está em patamar positivo, 0,33% de alta. Não dá para falar que está ganhando muito valor, mas está em estabilidade muito melhor do que estava sendo, claro, apresentado no começo das negociações. YouTube 4047 ainda está neste vai ou não vai também. Os resultados, como eu mencionei, foram dentro das expectativas do mercado. O mercado estava um pouco receoso com as últimas divulgações, principalmente olhando para Bradesco e Santander, mas Itaú 0,51% de alta. Resultados dentro das estimativas mais fortes que, claro, os seus pares, os seus concorrentes. Será que motiva uma revisão dessa paridade entre os ativos? Colocar Santander e Bradesco na mesma prateleira de Itaú é uma boa jogada? Eu deixo essa conversa aí para o Marcos Saravari, que é especialista nesses assuntos. Então, nós temos Itaú 0,51% de alta e, claro, olhando para o mercado internacional, pelo menos quando a gente fala em moedas, nós temos um dia ruim para praticamente todas as principais moedas do planeta. Essas 22 que nós acompanhamos por aqui estão todas em patamar negativo frente ao dólar, ou seja, o dólar se valoriza não só em relação ao real, mas também em relação a outras grandes moedas, como é o caso do euro. O euro, inclusive, perde mais valor do que o real brasileiro, 0,46% de queda para o euro. Nós temos também o franco suíço, 0,32% de queda, a lira turca, 0,04% mais em estabilidade, a libra esterlina, 0,37% de queda, e nós temos também outros ativos aqui que estão em paridade com o nosso, como é o caso do peso argentino, 0,34%, e também o peso mexicano, 0,26% de queda. Países, se não centro latino-americanos, então, claro, mercado mexicano e mercado argentino, sempre servindo como uma base de comparação para o mercado brasileiro. Tudo bem que o peso está numa desgraça geral neste ano de 2023. Até abrir de volta aqui a cotação do nosso ranking de moedas, se eu conseguir esticar para 2023, a gente pode ver que o peso argentino é o com pior resultado, quase 40% de desvalorização frente à moeda norte-americana, 37,67%. O real brasileiro só perde do peso mexicano. Nós ganhamos já 7,79% de valor em 2023 e o peso mexicano 13,79%, quase o dobro do real brasileiro em termos de valorização, em quesitos, claro, de oscilação positiva frente ao dólar. Para a curva de juros, nós esticarmos aqui os juros no dia de hoje, nós temos uma leve correção para os 10 negociados para 2024, 2025 e 2026. Até leve é um elogio. Nós temos 1,29% de queda aqui para 2025, 1,62% para 2026, até os contratos negociados a 2033, todos em patamar de queda. Hoje, nós tivemos um documento importante divulgado ao mercado, que foi a ata do Copom, deu um pouco mais de clareza sobre os argumentos utilizados tanto pelo grupo de 4 diretores que votou pelo corte de 25 pontos base,
quanto pelo grupo que votou pelos 50 pontos base. É consensual a necessidade de corte de juros no Brasil, ou seja, todos concordaram com o início do ciclo de corte de juros, no entanto, divergiram em relação à intensidade destes cortes. O grupo dos 25 pontos base pegou, claro, no comunicado, se conteve ao comunicado divulgado na última reunião, no caso, na reunião anterior a essa de agosto, indicando que a parcimônia apontada ao mercado chamava os 25 pontos base, já que o cenário macroeconômico não passou por grandes mudanças desde então. No entanto, claro, os economistas, os diretores de política monetária que apontavam para os 50 pontos base viram uma melhora no cenário inflacionário, uma parcial ancoragem das expectativas futuras de inflação, o que deu motivo suficiente para um corte um pouco mais agressivo de 50 pontos base. No entanto, foi deixado bem claro que as próximas reuniões elas contarão com cortes de igual magnitude de 50 pontos base e que corte maiores do que isso, cortes mais intensos do que os 50 pontos base, eles necessitarão de surpresas muito positivas para a economia brasileira, o que, claro, nós teremos de aguardar para ver. Tem algumas casas indicando que a ata abriu caminho para um corte de 75 pontos base, um corte mais intenso. Eu, aí, na minha honestidade mesmo, não li dessa forma, não encontrei essa informação. O comunicado se atém à necessidade de dados muito positivos, surpresas muito positivas para que esse corte seja acelerado, inclusive, claro, motivando essa revisão do Focus em 25 pontos base, exatamente o que nós tivemos de surpresa para esta reunião de agosto. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais pelo @bmc.news. Mande seus comentários, as suas contribuições e, claro, interaja com nossos apresentadores e comentaristas. Vou ficando por aqui, mas lembrando, nossa programação não se encerra neste momento. Você fica agora com o BMC Market. Marcos Saravalli e Felipe Nascimento discutem os principais assuntos do dia de hoje, tudo que move e moveu o mercado até este momento. Um abraço para vocês, até, claro, uma próxima participação. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir.
Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News.